Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui no nosso estúdio com o Alex Passos, nosso amigo, irmão e que foi o diretor da gravação no Sertão Nordestino, o DVD Tu Reinas. Tudo bem, mano? Que prazer, que honra estar aqui. Obrigada por no seu vir programa. Compartilhar com a gente algumas lembranças tão especiais daqueles dias, né? Pois é. Mas Alex, eu quero voltar antes ainda daqueles dias, quando a gente estava em Manaus, na gravação do Diante do Trono, que você também dirigiu, creio. Sim. E nós estávamos num barco, indo em direção ao Encontro das Águas. Você se lembra de uma conversa que a gente teve ali? Ana, eu sempre fico me lembrando das coisas, sempre me deixa aflito. Porque a Ana, ela tem essa mania de falar do próximo projeto ainda estando no que estamos fazendo. Do mesmo jeito que em Manaus, ela já começou a falar do sertão, no sertão já está falando de Jerusalém. E eu tô com medo de antes de chegar de Jerusalém, ela falando que vai ter um outro ano, porque é impressionante. Foi muito especial para mim ali naquele barco, quando eu te contei sobre o que Deus já estava me falando do sertão, e você me disse, Ana, mas o sertão não pode ser uma gravação como essa aqui de Manaus. Foi uma gravação maravilhosa, com 350 mil pessoas no Sambódromo. A população evangélica no estado do Amazonas, no norte do Brasil, é muito grande. Sim. Mas o sertão, você começou a me dizer, você já começou a sonhar e começou a me dizer, a me contagiar. O sertão tem que ser algo diferente. E foi no seu coração que Deus plantou a ideia de fazer uma gravação tão singular. Eu vou te lembrar de um detalhe aqui na nossa conversa. Quando você falou sertão, eu lembrei dessa ideia guardada. Cara, quando a gente foi, lembro que a gente se emocionou pra caramba. Uhum. Aí foi lindo, cara, porque eu vi o Espírito Santo, aí o Espírito Santo de Deus trouxe, né? Aí ele selou ali. É verdade. Ele falou, é isso. E foi interessante a gente ter certeza que era uma direção de Deus. Porque o desafio, com o recurso que se tinha, era impossível. Conta pra gente, Alex, conta pro pessoal, você como diretor que está lidando com equipamentos, com profissionais, como que você teve que ter fé junto com a gente para fazer algo tão bonito e com esses desafios? Os acessos eram muito difíceis. Eu acho que o maior desafio de todos foi na comunidade quilombola. Bom, estamos chegando num dos momentos mais importantes para mim nesse projeto como diretor, né, que é uma comunidade quilombola, que é o lugar mais difícil acesso. Vocês vão ver as imagens, a dificuldade. Esse eu acho que foi o mais complicado, porque, gente, para chegar só de Jeep, de carros 4x4, ou sei lá, caminhão, sim, tem, que é maior, porque o acesso era muito difícil. Não tinha energia elétrica direito, assim, para sustentar, não tinha energia elétrica mesmo, não tinha nem banheiro no lugar. Uhum. E chegando no lugar ainda tinha que subir um morro gigante, com toda uma estrutura. Sendo que nós tínhamos 2 dias para chegar, e o cenário todo tinha que ser montado. O áudio, tinha que montar um estúdio de áudio mesmo para captar tudo, plugar cada equipamento. Que foi uma das coisas que você pediu, olha, eu queria uma sensibilidade, que cada lugar fosse realmente valendo. O som, a gente preferiu talvez sacrificar talvez uma afinação, uma coisa, mas ser real, do que ficar tudo perfeito, mas o som não ser a emoção do momento. Uhum. Que não ia passar a verdade que a gente queria transmitir, né? Uhum. Então foi muito desafiador. Esse lugar, quando nós chegamos, montamos, porque na verdade muitos técnicos diziam que não ia dar. Você ouviu muito isso? Você ouviu pessoas dizendo, olha, tá complicado, não vai dar certo. Pode ser sincero, eu não ouvi ninguém falando que dava. Nesse caso, no quilombola. Olha. Ninguém. Todo mundo, até os que eu confiava, assim, todos falavam que não ia dar. Não, todos. Não dá, velho, não dá. E eu comecei a acreditar que não daria. Eu comecei a achar que eu estava sendo teimoso, assim, de verdade. Quando a gente chegou lá e que eu vi que deu, foi muito doido, cara, porque foi Deus falando assim, porque se não desse, eu ia ter que encarar muita gente, cara, sabe? Eu ia ter que encarar no olho de muita gente. E não era só não dar, além de não dar, era muita gente se esforçando para chegar e não dar, imagina, né? Então assim, quando deu, para mim foi um momento alto desse projeto. Porque quando deu certo, eu vi que era Deus capacitando. Que realmente não era possível, mas Deus fez ser pelo prazo que tínhamos, pela condição que tínhamos, enfim. E o melhor de tudo, todo mundo muito feliz. A galera trabalhava, sim, condição ideal de trabalho, de tudo. Mas você olhava para as pessoas, você não via cansaço. Você sabia que elas estavam mortas de cansaço, mas não via cansaço.
você via um brilho, uma vontade e a satisfação de ver o resultado, né? Quando a gente gravava, a gente via a cena, a gente ficava assim, nossa, que lindo, que massa, a gente ficava empolgado. É um trabalho, essa dificuldade mesmo de deslocamento, de levar o equipamento, de montagem, de energia elétrica, as poucas condições de conforto, como a falta de um banheiro, tudo isso são coisas pequenas que às vezes ficam grandes demais. E eu estava lembrando aqui da montagem do cenário, que tinha que ser cavado um buraco no chão para podermos o cenário fora fincar, de Juazeiro. Fora de Juazeiro, fincar aquelas estacas, aqueles paus de sebo, só né? um chão de terra seca, né? Chão de terra seca. Terra seca. Aí eu tô lembrando aqui da história daquele cara. O Bruto, que a gente chama de Bruto. Vocês deram apelido para um cara fortão que vocês conheceram, Ele é bruto, né? tudo que ele faz, ele é bruto para fazer as coisas. Ele era de onde? Ele era de Belmonte, né? Aquela comunidade lá. A segunda comunidade que a gente gravou. Que tem uma comunidadezinha chamada Sítio da Inveja, inclusive, né? Ele morava lá. Ele trabalhava com coisa pesada na estrada. E nesse período ele estava lá em casa, né? E a nossa equipe já não estava aguentando. Todo mundo cansadíssimo. Todo mundo cansado, porque já estávamos lá há uns 10 dias. E de repente nós conhecemos um camarada que ele é muito forte. Muito forte. E o que 4 homens demoravam para fazer, ele fazia assim na metade do tempo. E tanto é que nós levamos ele para outro lugar. A última cidade. Petrolina foi para Petrolina, porque ele chegava, o que 4 homens ficavam divididos. Ó, os buracos ficavam assim, 3 caras, cada um pegava um pouco. Paf! Aí ficava ali 1 hora. Ele em 10 minutos sozinho. Qual que é o próximo? Cadê? Ô, tatu, tem que botar tatu pra cavar buraco. Outro detalhe da direção de Deus, assim. Eu estava indo com o carro em outro momento, porque a equipe técnica ia um dia antes e tal. E nós nos encontramos na estrada. Foi mesmo. Não foi lindo aquilo? Essa comunidade. Foi ela mesmo. Foi lindo o nosso encontro ali. Não, pensa, tem uma rodovia. Tem uma rodovia que atravessa o Ceará ali, que é pedaço. E nós estamos na comunidade que é lá pra dentro. Exatamente no momento que a gente sai pra cruzar essa rodovia, a Ana tá passando. Foi. Memorável. Nós paramos, fizemos imagens lindas, foi um encontro muito bonito. Você subiu o pau de arara? Subi no pau de arara também. Tinha uma equipe de Lagoinha fazendo missões ali. Foi mesmo. Então foram muitas coincidências, né, para nós que somos do Senhor, entendemos como providência. E aquela vez que vocês estavam indo de onde, não sei para onde, que pegaram uma manifestação política no caminho, a estrada fechou, vocês tiveram que pegar um outro caminho, não sabiam como. Isso não tem no DVD mesmo, agora que eu lembrei que você está falando, velho. É mesmo. E Deus mandou alguém para dizer para vocês como chegar. Foi mesmo. A gente estava indo para Petrolina. E Petrolina, como eu disse, foi o último lugar. Já tinha 14 dias que a gente estava na estrada. Todo mundo muito cansado. E o prazo na conta para poder gravar. Tinha que sempre dar certo, não tinha segundas chances. E o caminho que nós chegamos, manifestação, tudo parado, descemos. Tem eu falando aí, quer ver? Vamos ver um trechinho eu falando lá. Uma complicação agora para a nossa logística de gravação. Estamos indo para Petrolina, que é a nossa última parada, depois de quase 2 semanas na estrada gravando. Temos que chegar lá hoje para montar o cenário. O que acontece? Manifestação. Aí encontramos um policial. A gente nem sabia que era policial, que ele estava vestido, que estava indo para Petrolina e tinha um outro caminho. Glória a Deus. E aí pegamos esse caminho e chegamos Olha a a fidelidade. tempo, não, porque algumas horas de atraso podiam significar o fracasso do projeto. Né? Cara, tinha esquecido isso, não ia entrar no DVD. Que bom, Ana. Que legal que você tá colocando isso aqui no programa. Tani Gucci que nos lembrou disso. Porque aconteceu, imagina, gente, 15 dias em 4 lugares. A quantidade de história que tem para contar nisso aí são números, não dá para colocar no extra DVD mesmo. Alex, a gente já glorificou o Senhor aqui, reconhecendo que Ele é o diretor, que Ele conduz, que Ele nos surpreendeu com fidelidade, com provisão, com livramentos, com tantos detalhes que só Ele podia fazer. Sim. E eu acredito que a gente reconhece que a gente usufrui dessas bênçãos porque por trás a gente tem pessoas comprometidas em orar por nós, não é mesmo? Você percebeu a importância da oração da pastora Zenete, da equipe de intercessores, a casa de intercessão que funcionava 24 horas durante dias e dias lá em Juazeiro? Você sentiu a diferença de ter essa equipe? Sem dúvida. Aliás, é algo que eu aprendi. Eu comecei a perceber isso já em Manaus mesmo, né? Porque então eu não tinha feito nenhum projeto que eu visse tanta mobilização força. De oração. Mas esse agora de Juazeiro, a estrutura foi montada mesmo... Um quartel-general. Quartel-general de intercessão. O QG. E realmente você pode olhar e falar assim, não precisa de tanto. Mas, Ana, a gente vai sentindo isso
um reflexo na medida que as coisas vão acontecendo. Realmente, Ana, é impressionante a Zenete. E o legal é que também vem voluntários, pessoas que investem para vir para orar. Agora você imagina, a pessoa sai do outro lado do Brasil, do bolso dela, paga para vir ficar orando. Tira férias no trabalho, paga para estar ali. Para orar. Jejuando. Olha que não lindo. gasta muito com comida, porque o povo fica de jejum. É muito assim, não, aí eu te pergunto, é muita doação, né? De si mesmo. E a importância dessa pessoa é do mesmo tamanho da importância que tem com a sua pessoa. Com certeza. Porque não adianta Deus te dar tudo que dá se não tiver pessoas como essas orando ali. Alex, eu digo sem dúvida, eu não estaria aqui se não fosse essa fundação, esse suporte dos intercessores. Olha, a gente está muito agradecido a cada um dos intercessores. Legal. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Obrigado mesmo. E eles continuam orando. Como eu disse, muita batalha para o lançamento do Reino, porque a gente sabe que vai ser um efeito estrondoso no inferno. As portas do inferno não prevalecerão. E por isso, eu agradeço os intercessores que continuam com a gente, orando pelo lançamento do Reinos, né? Amém. Que bom, Alex. Valeu. Que bom conversar Obrigado, com você. Bom demais. Depois a gente continua compartilhando no próximo programa, pode ser? Sim, com o maior prazer. Semana passada a gente conversou aqui com Alex Passos, diretor do DVD Tu Reinas. Na verdade, a gente achou um outro título, né? Outro nome. Assistente de direção. Assistente de direção. Deus dirigiu tudo, né? É verdade. Vamos continuar papeando aqui, relembrando aqueles dias tão especiais, Alex. Legal. Foram 3 anos que o Senhor foi me falando sobre o sertão. Sim. Eu estive no sertão várias vezes, sendo impactada por aquela realidade, participando de congresso, participando de eventos como... Nós sabíamos que a gente esteve lá com o Diante do Trono no primeiro dia do novo centenário de Juazeiro. Foi algo muito profético, foi o primeiro evento evangélico em praça pública, um evento da Prefeitura de Juazeiro, uma cidade tão católica, né? Não tão aberta para o evangelho como hoje. Então foi assim, um marco muito grande. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, aqui ó, as fitinhas, né, do Padre Cícero. Porque lá, o Padre Cícero daquela região, ele tem uma quantidade muito grande de fiéis. Uhum. E por alguns evangélicos, às vezes, ter batido nessa relação do povo com o Padre Cícero, as pessoas de lá têm a impressão que todo evangélico que vai chegar vai querer ficar batendo nisso. Uhum. E não era o foco nosso. Sim. Né? A gente não estava ali para atacar a religião do outro, atacar a crença do outro, muito menos atacar o Padre Cícero, imagina. A gente estava ali para falar do amor de Deus. E também com o olhar para a seca. Mas até as pessoas entenderem a motivação do coração, infelizmente, elas não entendem e têm uma força contrária. Inclusive, na gravação teve até carro na rua saindo falando para as pessoas não irem. Você lembra disso, dessa oposição, não né? é? As pessoas fazendo mesmo campanha para que as pessoas não fossem na gravação. E graças a Deus a campanha deu o efeito reverso, né? Foi, porque a cidade viu o nosso divulgou, carinho, né? E divulgou. Divulgou. E nós tivemos numa cidade, né, do interior do Ceará, do sertão, 30 mil pessoas. As caravanas vieram, mas era muita gente da cidade ali com a gente. E eu acho também que as pessoas puderam entender o respeito que nós também tivemos com a crença delas. Isso foi importante. Nós temos o Jesus Cristo, é quem nós confiamos, é quem nós falamos, né? E eu acho que também elas entenderam que o propósito não foi de ataque, não foi de desrespeitá-los, foi de amá-los e levar a boa nova de Cristo. Eu acho que isso, para a cidade também, eu acho que foi interessante, eles entenderem essa postura do Diante do Trono, né? E a gente teve o apoio de pessoas maravilhosas lá. Você já chegou bem antes, em Juazeiro, foi em comunidades ao redor, captar imagens, isso tudo mexe muito emocionalmente com a gente. Né? As crianças. Toda a batalha para acontecer Juazeiro. Sim. Depois a gente sai para a comunidade quilombola, porque no DVD a gente inverteu, o pessoal vai ver que a gente inverteu na edição, mas saímos para a comunidade quilombola, que já foi a maior dificuldade de montagem. Fisicamente foi o mais duro. Saímos depois para Belmonte, onde Deus fez chover, depois a gente fala sobre isso. E depois Petrolina. Quando chega em Petrolina, quer dizer, todo mundo muito cansado. Será que tudo isso foi a causa de tanta emoção quando a gente terminou? Ah, sim. Foi uma choradeira, Alex. Você e o Júnior, vocês se abraçavam. Missão cumprida, tipo assim, conseguimos.
Porque durante todo o processo você tinha tanta certeza que íamos dar conta. A certeza a gente tinha em Deus mesmo. Era a dependência total. Não dá, velho. Um projeto desse precisa de mais gente, precisa de mais coisas. Precisa de mais dinheiro. Mais tudo, né? Como disse o Precisa de Senhor mais para mim tudo. uma vez, filha, você não tema não ter mais tanto dinheiro como você tinha antes para fazer as produções, porque o que você precisa não é de dinheiro, é de mim. Sim. Amém, Senhor? Acabei de comprovar que é verdade, Mas é porque o isso Senhor mesmo. prospera, o Senhor faz acontecer. Mas aquele dia, quando terminou, foi essa coisa de olhar pra trás. Mas a emoção, Já lá principalmente da equipe. conseguimos. E de olhar a equipe ainda, todo mundo feliz, né? E na equipe tinha pessoas, na equipe técnica, tinha pessoas crentes e não crentes. E o legal é ver esses não crentes Foi muito emocionados. legal, muito legal. Porque eles falam, é muito bom estar com vocês. Amém. A gente sente algo diferente. Amém. E isso é que faz a diferença. Imagine se eles viessem E não fosse quisessem diferente, estar e não fosse conosco. diferente, não quisesse, mas fosse igual ao mercado secular, publicitário, tantas coisas que eles veem, tanta, né? Eles percebem a diferença, né? Graças a Deus. Aí eles são os primeiros que a gente quer alcançar com o nosso Exatamente. testemunho, Se a né? gente não alcançar a nossa equipe que está ali do lado, como é que a gente vai alcançar quem vai ver depois, né? E você já viu pessoas não crentes que trabalhavam com você, na Rede Super, em projetos, que se converteram? Sim, Glória sim, a Deus. vários casos. Porque a gente sabe que a sementinha é poderosa, né? Vários casos. Se a gente não vê a colheita, alguém vai colher. Mas é tão gostoso trabalhar com alguém que você consegue ganhar para Eu vou te Jesus. falar que eu acho que é a maioria, cara. E se não, pelo menos tem muito temor. Amém. Quando você chega, as pessoas têm sede, cara, de É tudo. verdade. A produção aqui, na realidade, combinou o seguinte, que a Ana ia começar a passar os videozinhos aqui e ia comentando. Como nós estamos comentando aleatoriamente, Eles vão depois achando vocês vão depois, achando e né? colocando. Nós vivemos a prova de que Deus é fiel, que Ele opera milagres e a nossa dependência dEle foi total, em todos os aspectos. E eu queria que a gente lembrasse alguns momentos que a gente viu essa providência de Deus. Ah, tá fácil. Não sei, tem um momento nesse DVD que foi um momento incrível. E olha, e Deus de novo, Ele que dirige mesmo. Você falou isso lá no dia da gravação? Você falou assim, diretor, como é que o diretor de cima falou que ia fazer? O que o diretor daqui achou? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou te ser sincero, eu tive que tirar esse título de Alex diretor, tem que ser, sei lá, mudar, porque realmente é Deus que dirige. Agora, para Deus dirigir, a gente tem que estar... Assistente de direção, Assistente de direção, diretor Espírito boa. Santo. Porque é isso mesmo. A gente vai fazer uma visita mais técnica. E o Ciralan, que é uma pessoa muito especial de lá, que nos ajudou muito, foi eu, o Ciralan e o Júnior rodar os lugares e escolher qual lugar. Aí, não cheguei no Quilombola, perfeito. Falei, foi mais difícil, mas era perfeito. Tá, beleza. Aí, Juazeiro, chama o lugar lá, beleza, tudo certo. O Petrolina também, maravilhoso, né? Do Rio São Francisco e tal. Mas aquela comunidade De de Belmonte, de todas, era a A que mais sem graça. você pensou no que meu ponto de talvez fosse vista. a mais sem graça. Do meu ponto de vista. Falei, não, tá bom, assim, vamos colocar, você precisa de um quarto lugar, tá, aqui dá. Beleza. No caso, o Gustavo viu que ali era uma direção do Senhor por causa da parceria com o missionário, né? O Neto. Porque nós, O como Neto é um cara igreja, incrível. queremos investir cada vez mais no Missões. sertão, em missões. Então, por isso que ele foi antes e disse ao Sim. Júnior e ao Alex, agora vocês vão ter o olhar técnico, mas esses são os lugares onde a gente quer Sim. semear e enfatizar, E né? esse lugar do Neto, essa comunidade de Belmonte, eu escolhi, e além de ser, na minha opinião, o segundo, talvez o terceiro lugar que a gente ia. Nunca ia abrir o DVD ali. Na Lógico sua que não, lugar mais cabeça. sem graça, né? Só que uma logística de participação do Juliano Som e logística sua de música, você tem uma direção do Espírito Santo de Deus da hora das músicas, nessa confusão que você arrumou pro meu lado lá, eu tive que botar lá para abrir o DVD. E aí depois eu pensei assim, vou começar o DVD da parte mais fraquinha. Eu acho que o início sempre tem que ser, né, quando o início do DVD ele é impactante, você segura as pessoas a querer, né? Eu acho que o Assistir início e o mais. final é muito importante. Não que o meio não seja, mas eu me preocupo muito como começa, como termina. E eu coloquei no meio, não, vou até no meio, vou terminar aqui e tal. Gente, O diretor, Espírito Santo, mudou seus vamos planos. vamos fazer lá, beleza. Cara, foi disparado o lugar mais emocionante, Foi o lugar mesmo? mais bonito. E para começar, do próprio Neto e a comunidade. Porque de todos os lugares que a gente foi o lugar que eles mais cooperaram em decorar o lugar. Eles participaram mesmo. Muito! Nossa! E foi o lugar, inclusive, da hospedagem mais difícil pra gente também, tudo. Mas eles, o cuidado que eles tiveram de fazer cerquinho com os jumentos,
arrumar aquele sertanejo lá, Foi. a carata, em cima do Cangaceiro. cangaceiro, no cavalo, criar os banquinhos para as senhoras sentarem. Sim, aquelas crianças e as pessoas idosas que vieram participar, chegando Exatamente. todo mundo de pau de arara. Gente, foi Foi. muito especial. E lá, o tempo começou a nublar. O que é bom, o tempo nublado, mas eu falei, gente, aí começou a ficar tenso, porque tava montando e é tudo aberto. Porque não chove no sertão, meu Deus. Eu vou imaginar que vai chover no sertão, o projeto todo aberto, não é período de chuva. E até período de chuva lá não chove, o problema de chuva não vai ter. Todos os equipamentos expostos, tudo exposto. Não tem nada preparado para coberto, né? De repente, aquela primeira Enquanto a música. gente cantava, E a Rasga música? os Céus. A música começa no final da música, da primeira música, a Ana começava, rasga o céu, rasga o céu, rasga o céu. De repente, começou a sair. Não, primeiro, antes disso, antes dessa parte do céu, você começou a dançar com as crianças. Já foi um momento espontâneo antes, que eu falei. Antes da chuva já estava lindo, porque. Cara, primeiro, eu lembro que eu estava fazendo uma cena de baixo, assim, pegando o neto, aplaudindo assim, chorando. Ali, eu tive uma. Rápido, eu não podia concentrar nisso, mas quando eu vi aquele homem chorando, eu já tinha conhecido, então eu sei das histórias dele ali. A luta que aquele homem tem ali, né, como missionário. Eu falei assim, bicho, ninguém além de Deus sabe o que está passando na cabeça desse homem agora. Imagina esse cara no meio do deserto, sem apoio de quase ninguém, isolado, com o povo pobre mesmo, de miséria. O cara vive, de repente, debaixo dos olhos do cara, tem uma produção de vídeo diante do trono lá, cantando pro povo dele. Cara, sabe? A emoção, né? Aí ali eu já aqui, ó, já falei, nossa, e dele já, aí você começou a sair nas pessoas, começou E a foi acariciar um passo as de pessoas. fé que eu tive que dar, porque como a gente tinha pouco tempo para fazer, a gente só tinha uma chance, né, Alex? A gente não tinha como voltar Não, no dava outro não. dia, se Acabou. der errado. Acabou, não. acabou. Acabou. A luz do sol baixou, acabou. Acabou. Então, assim, eu tive que ser muito forte mesmo para confiar no Senhor. Sim. Porque quando acabou a primeira música, eu senti que eu devia ir até as crianças, pedir todo mundo para ficar em pé, para celebrar, para dançarmos juntos e realmente tocar nas Você começou a pessoas. acariciar aquela senhora, que as mulheres e tal, e olhar no olho, as pessoas E as até meio lagriminhas tímidas, algumas até meio tímidas assim, Ai. porque não estão acostumadas com esse carinho no olho, né? Não tem isso, você sabe o que é isso, né? Tem uma que ficou toda vergonhadinha assim, de repente você pegou uma tiazona lá, meu. Eu senti que era para tirar uma para dançar. Olha Pô, que você loucura pegou do uma Espírito Santo. Ela toda tímida assim, e de repente ela te abraçou, meu. E dançou Começaram a dançar. comigo. Mano, que foi incrível. Pela fé, a letra falava, nós te louvamos pela chuva sobre a terra seca, nós celebramos os rios no deserto. E para nossa surpresa, essa mão de Deus fez o que, para mim, é um dos momentos mais emocionantes do nosso DVD, que foi fazer chover, né, Alex? Não, foi tão Você impressionante. combinou com o papai? Não, foi tão impressionante. Você pediu isso pro Não, papai? olha o negócio. Foi tão impressionante que quando a gente trouxe para BH o material para editar, a gente levou para uma outra ilha, de outros profissionais, que não são evangélicos também. Eles acharam que era montagem. Sério? Acharam, falaram, Alex, como é que vocês fizeram? Isso aqui é montagem, né? Eu falei, não, velho, choveu. E ali todo mundo se emocionou. Todo mundo. A gente não tinha como. A gente Você gravava, vê como todo que a mundo palavra emocionado. fala, né? Que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Aquele lugar que você achava que era o mais fraquinho Eu achei se que ia ser o mais- tornou o mais forte Pra mim foi. para nós no Foi o DVD. momento mais forte. E aí, no final, e nessa história toda, esse vídeo, esse é um filme, né? Que também tem os depoimentos de cada lugar, a transição. Se vocês, quando forem ver o DVD, além das ministrações, tem também a transição de um lugar para o outro, enfim. E tem, nesse momento, esse neto falando no final. Tem uma frase que ele falou, ele começa a emocionar, começa a chorar e tal. Aí tem uma hora que ele eu até ia tirar, porque ele fala muito rápido, ele me mandou assim, Alex, eu queria tirar porque eu não queria que ele falasse meu nome, porque não era para eu falar meu nome. Ele falava o tempo todo, mas eu não tive como cortar, porque ele falou uma coisa muito forte, que ele falou assim, Alex, eu já chorei aqui muito de tristeza, mas hoje meu coração está em júbilo, uma coisa assim. Isso mesmo. Cara, eu vou te falar que mais uma vez eu falo, ninguém, só ele sabe o que essa frase quer dizer. Quando ele disse, eu já chorei muito aqui, mas hoje meu coração está em júbilo. Eu já chorei muito de tristeza, Alex. Mas o nosso coração está cheio de júbilo. Sabia que aquela senhora que eu tirei para dançar,
ela foi a primeira convertida daquela É comunidade. mesmo? Eu não sabia disso, não. Então o mesmo? Espírito Santo também, sabe, ele vai nos guiando, nos levando às pessoas certas, a quem ministrar, Ela em quem falando. tocar. Então, assim, o Senhor ele estava mesmo no controle. Legal. Alex, muito obrigada Poxa, eu que por ter agradeço vindo estar aqui com a pelo convite gente. de fazer o DVD e de vir aqui falar dele. Deus te Foi demais. abençoe. Muito Amém. obrigada. Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao nosso terceiro encontro aqui com Alex Passos, conversando comigo sobre o DVD Tu Reinas. Foram dias marcantes, inesquecíveis para nós, né, Alex? Incríveis esses 2 últimos programas que passaram, depois de mostrar muita coisa, mas tem muita coisa para te mostrar hoje ainda, que o que não faltou nesse projeto foram motivos de adoração, de alegria, momentos que vale a pena a gente relembrar e compartilhar com esse povo. Até lindo. porque não cabe tudo no DVD, né? É bom a gente passar umas coisas aqui para eles que só aqui que você vai ficar sabendo, gente. Muito bem. Eu vou te ser sincero, Petrolina, a gente tá falando de tantos momentos, mas assim, Petrolina, que foi o último. Ana, eu te confesso, porque nesse projeto eu também tive que fazer câmera. Porque os profissionais, no meio publicitário, no meio nosso de vídeo, tudo é cobrado diária. Então é o seguinte, 15 dias que esse projeto. E câmera estava saindo muito caro. São 15 dias, com equipamento e tudo. Então eu acabei fazendo câmera também. Eu te confesso que nesse último dia, Petrolina, eu lembro que eu saí do hotel, fui no automático, porque eu, assim, Cansado. já estávamos 15 dias virando, rodando, montando, desmontando, Mesmo fazendo. a equipe estando tão motivada, Todo mundo tá tão feliz e engajada, motivado. mas o cansaço bate. Ô, a Petrolina, eu lembro que eu saí do hotel, eu fui assim, vamos lá. Mas eu queria só ressaltar algo desse projeto também que eu acho que foi muito legal, que é o conceito de arte desse projeto. Porque ele é diferente de tudo que eu já tinha feito e que eu acho que eu ainda não vi algo feito assim, até na simplicidade, e mostrar que a criatividade e a sensibilidade às vezes substitui muitas coisas, inclusive a tecnologia, né? Como, por exemplo, O cenário. exatamente. Vamos falar aqui da simplicidade do cenário. Exatamente. Era um cenário itinerante, que ele tinha que ser montado e desmontado. Aí a Carla Bastos, com muita maestria, baseada em algumas referências que eu dei para ela, a gente assistiu algumas coisas dentro daquela linha que a gente queria. E ela tem até no cenário do seu programa aqui que a gente trouxe, né? Aham. Tipo aquele arco, tinha aquelas lâmpadas, tipo de teatro assim, e com rendas. Rendas lá do Ceará mesmo. Que é bem de lá mesmo, né? Então assim, ficou lindo Algo aquilo, artesanal. né? As nossas roupas, a gente Aí buscou teve também Aqueles renda bem pods, tipo pau de artesanal. sebo que a gente colocava lá, a gente enrolava com aquele chita, né, que fala, que é bem tradicional de lá também, aqueles panos Sim. coloridos, Sim. né? A E ideia- lá no cenário de Juazeiro, que a gente transportou essas mesmas ideias, mas acrescentamos, por exemplo, aquele lustre feito com lâmpadas. Uma ideia Aqui, como referência genial que você aquilo. viu na internet, Eu vi, que a achei gente começou lindo. a discutir, porque lá no sertão também, nesse itinerante, também tinha potes de biscoito com lâmpadas. Sim. Que eu vi isso, foi em janeiro, estava em Miami com minha família, passeando assim, eu vi uma vitrine numa loja de roupas. Falei, gente, que criatividade, o cara pegou pote de biscoito, botou uma lâmpada aqui, 7 unhas, cara, aí economizou e ficou bonito. E eu sempre quis usar, usamos isso lá. Aí te mostrando isso, você teve uma outra referência, não, Alex? Você olhou na internet, né? A gente viu tipo um cercado de lâmpadas, Parecia né? uma rede de pescador. Era uma rede de pescador de Com lâmpadas. lâmpadas. Aí Quer dizer, a fizemos gente vai isso lá. juntando essas ideias, coisas, Tem mais dentro disso aí. soluções baratas e Exatamente. que trazem muita sensibilidade, né? Porque é isso que eles têm lá. E teve um grande parceiro no cenário de Juazeiro, que eu esqueci o nome dele aqui agora, o Júnior descobriu aí esse artista local, que a ideia no palco lá, nossa, era só fazer uma parede de pau a pique, né, que fala? Sim. Uhum. Mas ele foi além, Foi ele muito construiu, além. ele construiu tipo uma fachada de uma casa, com janela, com porta, com varanda, com telhado e com vários Poço, com poço. com Carro de boi. Carro de boi. Ele foi além. Cada detalhe, Foi fantástico lindo aquele aquilo. artista. E a simplicidade. Sim. Tudo muito simples, mas aí que tá, simples, mas tudo com muito conceito. Não é feito simplesmente vão fazer. As pessoas às vezes veem, né, falam assim, qualquer um faz. Não. Aquilo teve estudo, teve pesquisa, né? É um trabalho capacidade muito pra fazer. elaborado. Por mais que é simples, mas teve uma pesquisa, teve né, e pessoas da cidade nos orientando o que tinha cara de lá, porque a gente não vive nesse contexto, né? Mas eu quero aproveitar esse momento para te elogiar, porque eu acho que esses são 2 projetos que a gente trabalha e você tem buscado ressaltar
algo da regionalidade, Sim. algo que seja típico, algo que venha honrar as características Sim. daquele lugar. E eu tenho certeza que o pessoal está ansioso para assistir o DVD Tu Reinas. Gente, em breve o Senhor está preparando esse lançamento, está tudo pronto, tudo lindo, né? E vocês vão ver como nós desejamos realmente honrar o sertão, honrar esse povo, honrar essa cultura. E a gente acredita que conseguimos, né, Alex? Sem dúvida. Pelo menos o retorno das pessoas de lá para nós, que participaram, que estiveram conosco, estavam todos muito agradecidos. Alex, eu queria que a gente terminasse esse papo agora com você dizendo para as pessoas o que você espera que seja fruto desse DVD. Não dizendo com relação à vida que vai ser salva, uma família restaurada, o evangelho entrando, isso é óbvio. O evangelho entrando, ele vai trazer transformação. Mas para o sertão, qual é a sua expectativa? Duas coisas. Qual é a sua oração? Sim. Duas coisas que eu pretendo com esse projeto. Uma tem a ver com o sertão e outra tem a ver com o universo das artes. Eu vou na parte que menos me importa, mas que também me importa. São dois objetivos. Uma delas é que esse projeto inspira as pessoas a trabalhar mais a arte nos projetos. Porque esse projeto está muito profundo, está tudo, mas ele está, artisticamente falando, muito sensível, muito rico. Então, assim, eu quero que as pessoas, outros produtores de vídeo, de fotos, outros cantores, artistas plásticos, eu quero que as pessoas vejam esse projeto e sintam-se estimuladas a criar mesmo, a sair da zona de conforto e fazer coisas novas e desafiadoras. E sentir que com Deus tudo é possível. Então, esse é um dos projetos, um dos propósitos. E o outro propósito, que é o maior de todos, é que realmente, principalmente nós como igreja, que esse projeto vai mais para a igreja do que para fora da igreja, nós realmente viemos estar com os ouvidos e olhos atentos ao grito do sertão. Né? Porque no DVD nós mostramos que é possível fazer algo, mas falta muito. E nós não podemos cruzar os braços. E a motivação desse DVD é que você entenda que você pode ajudar. E o melhor, você ajudando a levar água, naturalmente você também ajuda a levar o evangelho. Porque não adianta chegar numa casa que não tem comida, não tem água, para falar de Deus. O cara não tem nem condições físicas de concentrar no que você está falando, porque precisa de comer. E com água, nós provamos também nesse DVD, indo para Petrolina, vocês vão ver a fartura que é. Onde tem água é próspero, porque o povo é um povo guerreiro, o sertanejo, o povo do sertão é um povo que trabalha muito, tem muita vontade de trabalhar. O que falta é só água mesmo. Tendo água, a gente prova isso nesse DVD. Onde tem água é rico, né? Então nós podemos levar água onde não tem. É possível. Você pode ajudar. Não importa o tamanho da sua oferta. O que importa é o tamanho da sua atenção, do seu amor. Você pode ver esse DVD e ser só mais um DVD na sua vida. Ou você pode ver esse DVD e mudar a vida de uma família. De várias famílias. Depende de você. Então a intenção, com certeza, é que as pessoas tenham olhos atentos, né, para o sertão. E eu acho que isso vai acontecer. É o que esperamos, né? Amém, amém. E quando você receber o seu DVD Tu Reinas, vocês podem assistir nos extras. Saber como ajudar. Como ajudar. E nós ali colocamos os contatos, o site Transforma Sertão, que nós produzimos com várias instituições, missionários, igrejas, pessoas que nós conhecemos e queremos apoiar e convidamos todos a fazerem contato e a apoiar. Eu acredito que uma das dificuldades que a gente tem enfrentado até para o lançamento do Tu Reinas é exatamente porque Deus quer nos usar para mudar essas realidades. E nós sabemos que Satanás não quer que essas pessoas sejam livres de tanta miséria, de tanta ignorância espiritual. Então, eu tenho mais do que certeza que quando esse DVD for lançado, vai ser um estrondo, vai ser assim uma grande vitória para as vidas e para o sertão. E a gente acredita que vamos cumprir o propósito pelo qual a gente teve ali. Alex, foi muito legal a gente ter ido para Petrolina. Eu me lembro que você foi quem percebeu que o Rio São Francisco, na verdade, nasce em Minas e rega todo o sertão. Não, e nasce tão pequenininho, pra você não imaginar Tão o que pequeno, vira, né? Uhum. É incrível. E aí eu pensei assim, gente, o Rio São Francisco nasce em Minas com tanta simplicidade e vem vira esse mar aqui no sertão. E é vida no sertão. Imagina se não tem esse Rio São Francisco ali. É vida mesmo. Aí eu imaginei, pô, Monte do Trono também nasce tão pequenininho, tão sem muitas pretensões, né? Em Minas, e está indo levar também vida
pro sertão. Glória a Deus. Eu achei que foi uma coisa linda, assim. Gravar ali nas margens do Rio São Francisco foi demais. E a gente vê que nós precisamos orar, fazer alguma coisa, mesmo que sejam pequenas iniciativas, tudo é tão valioso, tão importante você alcançar uma família. É verdade. Vale, já valeu. E tudo isso a gente viu de perto. Tudo isso foi motivo de oração, de despertamento. E a gente que está, às vezes, tão longe de lá, não percebe como é importante a gente orar para que esse desenvolvimento chegue ao sertão. É possível. A gente precisa ter mais sensibilidade de entender que vida é vida em qualquer canto do mundo. Você ouve, por exemplo, lá no país tal explodiu uma bomba, um terrorista. A gente até vê. Você reparou que você olha uma bomba que explodiu no shopping e matou 50 pessoas. Mas quando está lá no país longe, você fica triste, mas você muda o canal. Você tá comendo ponto sem ver nada. Aí, começa não, a rir aqui de em uma São piada Paulo, logo depois. Aconteceu na escola, um cara dando tiro. Porque foi aqui do lado, você sente um pouco mais. Aqui, quanto mais próximo fisicamente de você, você fica mais atento, né? Aconteceu na sua família, assim, amor. A gente tem que entender que são vidas como a sua, meu. Como a do seu filho, que está vivendo tudo isso. Então, você está no sertão, fica, por exemplo, um problema tão distante. Cara, será que a gente precisa levar você lá para você ver e sensibilizar, assim? Então, a gente precisa dar mais atenção para essas coisas. Amém. Entender que realmente é muito complicado, né? A gente deve se engajar, né, nas lutas do Senhor, as guerras do Senhor, pelo nosso país, pelo nosso sertão, Alex, um dos motivos de oração que eu aprendi lá foi para orar pelo São Francisco, pelo Rio São Francisco, para que chova, para que o manancial seja abastecido, para que o nível de água aumente. Nós estávamos lá num dos períodos em que ele estava mais baixo, né? São tantas coisas assim que eu não sabia que eu podia orar por essas coisas. E a gente teve um momento muito lindo de oração, eu e a Zê. Vamos ver? O Senhor está ouvindo, o Senhor está selando. Amém. Teremos notícias. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Alex, obrigado mais uma vez. Valeu. A gente tem tantas lembranças, a gente podia conversar muito mais, né? Coisa linda. Mas são coisas que a gente guarda para nós, para sempre. Sim. E o tanto que a gente pôde, a gente espera que as pessoas possam receber através desse DVD quando for lançado, que eu tenho certeza que quando sair vai ser um efeito maravilhoso nas vidas e nos propósitos do Senhor para abençoar o sertão. Muito obrigada. Valeu, Ana. Obrigado. Valeu, gente.